E a revista Veja afirma ter conseguido provas que mostram que Mauro Cid mentiu em seu interrogatório no STF nessa terça-feira. O material divulgado pela revista contradiz uma resposta do militar dada a uma pergunta de Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, quase no final do interrogatório. Vamos conferir a resposta, a pergunta e a resposta. Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Ao assinar o acordo de delação premiada com a Justiça, Cid assumiu o compromisso de falar a verdade, manter em segredo o teor de suas revelações e não ter contato com outros investigados nem usar redes. A revista, no entanto, traz um conjunto de mensagens trocadas entre o tenente-coronel e uma pessoa do círculo próximo a Jair Bolsonaro. Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Enquanto fornecia à PF informações, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente. Nós temos aqui na tela essas mensagens obtidas pela Veja. Eu vou ler algumas junto com você. Será que tudo que está lá ficou exatamente como você falou? Você conferiu? Uma pessoa pergunta a esse perfil Gabriela R. Ali em amarelo é a resposta desse perfil Gabriela R. Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu pedia para trocar. Aí vem outra pergunta. Você fez tudo no mesmo dia? São vários anexos? Me conta como foi esse processo. E responde. Foram 3 dias seguidos. Um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. E aí temos aqui a próxima mensagem, dizendo o seguinte. Deixa eu aproximar aqui para conseguir ler melhor para você. E eles mudaram para o que você falou ou te forçavam a deixar como eles queriam? E aí a resposta de, aspas, Gabriela R. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar, porque não era aquilo que tinha dito. E aí veio outra pergunta. Ameaçava? Se não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? Vamos pegar isso daí e tal, seu pai, sua esposa. Aí essa pessoa, Gabriela R., responde, eu te contei uma história. E aí o interlocutor diz, deve ter sido complicado, né? Vamos trocar a palavra em respeito à nossa audiência. No curso deve ter sido melhor que essa... No curso de fé, isso deve ter sido melhor que essa experiência. Curso do FE. Do FE, sim. As forças especiais, sim, é o exército. Forças especiais. Ameaçava, se não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? E aí responde, eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido, eu e os outros. Mas foda é sentir que estou ferrando todo mundo. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro lá. O presidente não iria dar golpe nenhum. Ele estava mal, ele queria encontrar uma fraude nas urnas. Próxima mensagem diz o seguinte, aquele papo que o AM, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, manda tudo meio que pronto, porque é tudo muito rápido. Gabriela R. responde, ele já tem o objetivo dele, ele já deve ter pronta a ordem de prisão do presidente. E ainda diz mais, ele já tem o objetivo dele e diz, não precisa de prova, só de narrativas. Quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi com o FM, o Felipe Martins. Com o Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Mas te prender por quê? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais, é o que ele responde. E aí prosseguimos aqui com mais trechos do que ele disse. A revista Veja, nessa imagem que está aberta aí para você, ele diz o seguinte, você, enquanto falava com o Chor, sentia que falava com o Alexandre? Gabriela R. responde, Chor é esperto, não é burro, sabe interrogar, sabe tentar te conduzir para onde ele quer chegar. Colocando muita coisa na sua boca,
E aí responde, ele falando a respeito de Alexandre de Moraes, AM. AM é o cão de ataque. Barroso é o iluminista pensador. Quem executa é o AM como um CEO de uma empresa. E aí, respondendo também aquela pergunta, colocando muita coisa na sua boca, Gabriela R. diz, tentava. E prossegue dizendo, Gabriela R. Só o Gabriela R. que é ele, né? É ele. Exato, exato. Só o Pacheco ou Lira vai nos salvar. O STF está todo comprometido. PGR vai denunciar. O interlocutor diz, não é possível, tem que ser jurídico e não pode ser político. Gabriela R. responde, uma coisa que pode mudar é uma vitória do Trump e o Brasil começar a ter sanções igual Nicarágua e Venezuela. O interlocutor diz, quero acreditar nisso. E aí, Gabriela R. também escreve, viu o que fizeram com o jornalista português? Não vi. O que houve? E prossegue dizendo o seguinte, os advogados podem fazer a melhor das petições, ele nem vai ler. Ele já tem nossa sentença pronta. Podem rebater todas as provas. Eu, presidente, Heleno, Braga Neto, vamos pegar o máximo. Depois vão escalonando para baixo. E prossegue Diz dizendo... o Cid. Diz Gabriela R. ou Cid, não é? As conversas do CMT viraram conversas golpistas. E eu falei que eram conversas sobre o que estava acontecendo no país, que o FG estava preocupado e eu falava que o presidente não iria fazer nada. Freire Gomes, possivelmente, que é o coronel. Isso. É isso? Isso. General, perdão. Pois é, Silvio Navarro, informações... Esses diálogos estavam com quem, Silvio? Bom, a revista Veja teve acesso... Então, não foram citados no julgamento. O advogado Celso Vilar... Aí já sabia. Ele faz a pergunta, Isso. provavelmente porque já tinha conhecimento de que o Mauro Cid utilizou o perfil Gabriela R702, que é o perfil da mulher dele. Perfeito. Esse perfil foi imediatamente desativado logo que o interrogatório terminou. É claro, é mais um indício. Vamos lá. Perfeito. Isso é muito grave. É muito grave, isso é uma bomba, isso corrobora aquela capa da revista Veja anterior. A revista mostrou diálogos, e aí em áudio, entre o Mauro Cid e um outro interlocutor também não identificado. E na ocasião o Mauro Cid disse que tinha sido vítima de uma coação. Quando você é forçado a mentir, quando você é forçado a colocar no papel algo sob pressão, principalmente... tendo um delegado à sua frente, no caso um delegado da Polícia Federal, o nome disso é coação. O que acontece na sequência? O ministro Alexandre de Moraes chama imediatamente o Mauro Cid, que presta um novo depoimento. Foram 11 no total, 9 foram aproveitados, 2 descartados. Ele é chamado novamente e aí acaba dizendo, não, aquilo foi um desabafo, eu reafirmo tudo o que disse, porque isso anularia a delação dele. O Mauro Cid está com a tornozeleira há muito tempo, passou um tempo preso e depois segue com a tornozeleira. O acordo do Mauro Cid de delação prevê que o Mauro Cid... já terá cumprido o período de pena, portanto, ele está livre, né, absolvido, entre aspas, não é o termo perfeito, mas entenda-se assim, poderá voltar para a sua vida militar, terá inclusive apoio de segurança para a sua família, nada acontecerá ao pai dele, que também é militar, nada acontecerá à sua esposa. Esse foi o acordo que ele fez para delatar. O que essas conversas novas deixam ainda mais claro, jogam ainda mais luz, de que de fato ele foi coagido, de que de fato o ministro Alexandre de Moraes, representado também pela figura do delegado da polícia naquela ocasião, eles tinham um roteiro pronto. E que o Mauro Cid, que foi preso lá atrás também, por conta de uma carteirinha de vacinação da Covid, a carteirinha de vacinação da Covid pouco importava, porque foram 9 celulares apreendidos, foram 3 computadores e tablets apreendidos, um sem número de mensagens trocadas. Eles vasculharam tudo em busca de uma prova
ou que se configurasse como prova para a construção do relatório que a Polícia Federal entregou à PGR e o senhor Paulo Gonet enviou como uma denúncia. Mas o que fica claro, que é uma grande narrativa e que a delação do Mauro Cid, o único pilar, e toda a denúncia está escorada neste pilar, principalmente depois dessa etapa do interrogatório, na qual os réus negaram as reuniões, negaram os encontros, negaram a existência de minuta, que mudou de nome, agora é considerandos. Ou seja, o nexo caiu por terra, o contexto da trama golpista, de um crime impossível, caiu por terra, não há mais nada. E o que a gente vê agora? Não há mais nada até na delação. A delação, ela foi feita debaixo de coação. É mais uma prova disso. Se há alguma prova em tudo isso, é que ele foi induzido para que um roteiro de um golpe fosse construído e isso levasse à prisão do presidente Jair Bolsonaro, do Braga Neto, general Braga Neto, general Heleno, do Felipe Martins, que não fez a viagem que fez. Tá tudo aí, esses diálogos todos estão aqui. Finalizo. Onde é que se pode chegar? Quem pode pedir, por exemplo, uma anulação, uma rescisão dessa delação? A Polícia Federal ou o próprio Ministério Público? A quem cabe a decisão? Ao ministro Alexandre de Moraes. Ocorre que, uma vez contaminada, aliás, mais contaminada ainda essa delação, isso pode abrir uma divergência nessa primeira turma. Provavelmente pelo ministro Luiz Fux, que é o único juiz de carreira que fez as perguntas certas nesse interrogatório e que estava lá por conta própria, porque quis, porque desde sempre ele achou muito estranha toda a construção dessa delação em 11 etapas. Mas, abrindo uma divergência, isso força mais uma vez para que isso seja levado ao plenário. E aí o destino poderia ser diferente. Então, assim, estou tentando só, numa primeira impressão, depois dessa troca de mensagem. Mas é uma bomba, isso é fato. O Mauro Cid e a resposta dele, o semblante dele, acho que ao longo aqui dos comentários dos colegas, a gente vai poder exibir o semblante dele no único momento em que o advogado pergunta para ele, Gabriela R702, o senhor conhece? O rosto dele entrega tudo e depois ele gagueja. Piotr? O Silvio já foi aos pontos aí, eu vou só um pouco adiante então. A anulação da delação parece clara nesse momento. Porque, por exemplo, uma delação pela lei de colaboração premiada, assim que a justiça chama, não pode haver coação e ameaça. Nós temos um caso flagrante de ameaça que foi naquele momento em que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou o Cid de falar a verdade, senão poderia... Publicamente, senão poderia apontar para a mulher e para a filha dele. Ali já era uma ameaça, uma coação. Mais que isso, falsidade das informações, que é o que tudo indica, se acaso essas informações forem comprovadas, o que ele disse aqui, disse lá, bom, isso não é colaboração premiada. O Silvio citou o ministro Fux, e o ministro Fux já reclamou lá atrás, mas 11 delações, 9 delações, quer dizer, mas para que tanto assim? Uma delação é um depoimento único, claro, evidente, que só vai na mesma linha. Se volta, já deixa de ser delação. E o delator perde, obviamente, os benefícios negociados. E aquilo não tem valor jurídico nenhum. A outra questão, o descumprimento do acordo, ou seja, da forma como foi estabelecido, também está aqui. Aí tem 2 pontos. A defesa vai usar isso a favor, obviamente, ou as defesas vão usar isso a favor dos seus clientes. E está muito claro, porque o que o Cid disse, e o Silvio deixa isso muito claro, era, digamos, a lógica, a base de toda acusação que tem o Ministério Público, na verdade, na versão, no entendimento do próprio ministro Alexandre de Moraes. Agora, isso, obviamente, seria o razoável de acontecer num processo técnico. Esse é o ponto. Agora, vamos um pouco além. Quem vai investigar a coação que foi feita contra o delator? Porque se a Polícia Federal coagiu, ela também está errada. Aliás, ela incorreu em crime. Se o Ministério Público coagiu, também incorreu em crime. Se o ministro Alexandre de Moraes coagiu, e nós temos essa prova, nós vimos isso aí, e daí? Quem vai investigar isso? Esse é o defeito número 1 de por que esse processo está dentro do Supremo. Fosse isso numa primeira instância, a segunda instância corrigiria tudo isso. E muito provavelmente mandaria o juiz, mandaria o promotor, todos para os conselhos de classe.
Agora, nós temos duas coisas. Uma impacta o julgamento em si, e isso é um ponto para a defesa enorme. Agora, quem vai investigar a coação que foi feita ao Mauro Cid? Que sim, pode responder, mas em algum momento ele também é vítima nesse aspecto, de coação. Porque ele foi induzido a dizer uma coisa que ele não tinha para dizer. Simplesmente para, digamos, ter algum benefício. E se a prova hoje, cabal, é de que não houve nada golpe, não houve nenhuma tentativa, não houve minuta, não houve nada disso, bom, então foi coação. Ou seja, temos 2 pontos que precisam ficar claros, porque senão aí não existe Supremo Tribunal Federal, não existe justiça no Brasil mais. Bom, já são mais de 100 mil telas conectadas em Oeste Sem Filtro. É muito bom saber que você está do outro lado acompanhando as notícias deste dia junto conosco. A gente segue falando desse assunto porque as mensagens obtidas por Veja foram trocadas entre 29 de janeiro e 8 de março de 2024. O acordo de colaboração premiada havia sido homologado por Alexandre de Moraes 5 meses antes. Nesse período, Cid usava tornozeleira, tinha obrigação de se apresentar semanalmente a um juiz, já estava proibido de se comunicar com investigados e falar sobre o conteúdo da sua delação. Por alguma razão, ele decidiu burlar a determinação de Moraes usando o Instagram @GabrielaR702 para conversar com colegas. Essas confidências podem resultar na anulação do acordo de colaboração e, por consequência, na revisão dos benefícios dados ao tenente-coronel. A delação é a base da denúncia sobre o alegado golpe de Estado. São 6h33, vamos fazer o seguinte, vamos rever o trecho do interrogatório de Mauro Cid que o Silvio comentou. Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. E aí, Augusto? Eu conversava, vou repetir aqui, eu conversava com o Cid semanalmente, porque a gente combinava se haveria e como seria, que assuntos seriam abordados e tal, nas lives do Bolsonaro na Jovem Pan. Isso aí a gente, o Binha, né, eu ligava e falava com o Cid também. Quando eu tinha que marcar alguma entrevista com o Bolsonaro, eu falava com o Cid. E era essa a nossa conversa. Estranhamente, nessa época, que ele dizia que ele não estava com telefone nenhum, ele me ligou, não era o número que eu usava. E uma conversa, tudo bem, estou querendo conversar com os amigos e tal. Ficou uma conversa estranha. Eu procurei encurtar a conversa, não tinha nada a tratar. Num daqueles intervalos em que ele saía, ficava com menos restrições, aí voltava para a cadeia, naquela época. O Cid é um homem moralmente destruído. Ele perdeu o equilíbrio completamente. Ele sabe o papel que fez e a gente se imagina como uma pessoa se sente depois disso. E agora me aparece isso aí. Repetindo o Silvio, parece a farsa. Anda como farsa, tem cara, e é farsa. Isso aí, eu acho estranhíssimo. O Alexandre de Moraes tem de repetir o que o advogado pergunta. Eu já não entendo nada disso aí. Não entendo, ele fala. E fala como se ele já não soubesse disso aí, já não tivesse esse material. Que é sonegado. Sonegado. Os advogados de defesa não podem trabalhar. Esse julgamento, agora, ele se baseou inteirinho, toda essa construção da narrativa do golpe se baseou nessa delação
que já não vale mais. A delação ela é usada, como o Silvio fez um resumo brilhante e enriquecido pelo Piotr. Ela é usada para você investigar alguma coisa. Ela não é uma prova. A pessoa fala, você investiga e tomam como verdade absoluta. Sim. E em cima disso, vão fazendo aquilo. Me deu o crime que eu pego alguém. A frase do Beria, lá para o Stalin. É isso que estão fazendo. Tem que caber na minuta. Não é minuta, então muda o nome. Mas é tudo cai nas costas do Cid. Se for demolida, como está sendo, a delação vai se basear em quê? A atuação do detetive, delegado, promotor, juiz e julgador de recursos, que é o Alexandre de Moraes. Carlo Cauti. Bom, primeiramente, depois de tudo isso, é muito provável que nas próximas horas Alexandre de Moraes ordene mais uma vez a prisão de Mauro Cid. Então, essa é a consequência imediata. Agora, vamos ver se ele também vai ordenar a anulação de todas as provas que foram colhidas aqui, inclusive ainda a gente nem sabe, porque essa delação do Mauro Cid não foi publicada, não está visível, a gente não pode verificar o que foi dito ou não foi dito, assim como a suposta minuta do golpe. Também não sabemos ainda, no meio do processo, o que está escrito nesse documento. O que sabemos é que Cid mentiu, e quando você tem uma mentira tão clara e tão comprovada, todas as provas baseadas em delações desse mentiroso, de fato, que admite ter mentido, não valem mais nada. Agora, as consequências para Mauro Cid vão ser bem graves, né? Diga, Silvio. Eu queria complementar isso que o Cauti trouxe no seguinte sentido. Bom, o Cauti disse, é possível que nas próximas horas o ministro Alexandre de Moraes determine a prisão do Mauro Cid. No mínimo, ele será chamado para confirmar ou não, só que agora nós estamos numa outra fase. Não é mais aquela fase da delação firmada com Polícia Federal, Ministério Público. Agora já transcorreu o interrogatório dele como colaborador, é o colaborador. O que acontece? Se o ministro Alexandre de Moraes determina a anulação, a rescisão dessa delação, o Mauro Cid passa a responder integralmente pelos crimes e não tem mais a vantagem que foi oferecida a ele para delatar os colegas. Mas, além de enfraquecer todo o conjunto probatório, como a gente já disse, o parco, o pobre conjunto probatório, tem um outro detalhe. Ele vai ter de culpar a esposa. Ele vai ter de culpar alguém. Porque se não foi ele, se ele continuar dizendo que ou se ele disser, eu não usei o celular da minha esposa, a conta da minha esposa, quem utilizou? Ela utilizou e ela falou o que falou? Pois bem, ela provavelmente será punida. Ela será investigada, ela terá de responder pelo conteúdo que está escrito ali, ela será chamada para dizer: quem disse isso a você, senhora Gabriela? A senhora conversava com o seu marido em casa e a senhora mesmo, da sua cabeça, escrevia, o que escreveu, né, para quem e com quem a senhora estava falando, que provavelmente essa pessoa já também foi identificada, evidentemente, tem acesso às conversas, sabe com quem estava falando. Então, o Mauro Cid agora está numa situação muito mais complicada do que naquele momento quando ele sentou na segunda-feira ali diante de réus, diante do ministro Alexandre de Moraes, para confirmar o teor da delação dele. Ele não só mentiu no interrogatório, ele não só deu novos indícios de que foi coagido, não só enfraqueceu o conjunto probatório, ele agora complicou a vida da mulher dele. Ou ele vai assumir tudo. E aí a coisa muda de figura. Eu acho que a delação anulada seria o caminho num país que tem lei. O caminho jurídico, o encaminhamento correto seria a anulação da delação. E aí, consequentemente, não existe mais sequer o processo. Né? Pois é, né, Adalberto Piotr? Durante o interrogatório, a gente observou claramente, em vários momentos, o Mauro Cid titubeava. Foram 4 horas, tudo bem, foram 4 horas de depoimento, mas foram incontáveis vezes em que ele repetiu, eu não lembro, eu não me recordo, e aí, por último, teve essa situação com esse perfil do Instagram também, que ele falou, não conheço, não sigo, não sei quem é, mas a minha esposa se chama Gabriela. Segundo o doutor Jeffrey Cecchini, que é advogado, acho, de um dos militares, né, do núcleo
2 ou 3, alguma coisa assim. Foram mais de 900 vezes, eu não sei, não tenho dúvida, não me lembro, enfim. A questão é muito técnica e agora é preciso esperar o que os advogados de defesa vão fazer, pedindo a anulação ou não, o que tudo indica, vão pedir a anulação dessa delação. Agora, vamos só lembrar dos depoimentos que terminaram antes de ontem, né? Antes de ontem. Todos os depoimentos, e o Mauro Cid foi o primeiro, o Mauro Cid deu toda a versão, cheia de falhas, do ponto de vista, não me lembro, não sei, não tenho certeza, isso não foi isso que aconteceu, enfim, mas não há provas materiais, não foram apresentadas provas materiais, evidências claras, até porque a gente não tem acesso a tudo. A delação do Mauro Cid, já naquele momento, foi desmoronada, foi derrubada por cada outro depoimento, por cada depoimento que foi feito logo na sequência. Seja do Braga Neto, seja do presidente Bolsonaro, enfim, todos eles. E todos os outros davam mais detalhes, com riqueza de detalhes, na firmeza do depoimento. Ou seja, só por aí eu tenho uma diferença entre acusação e defesa. Mas ainda resistia esta delação do Mauro Cid. Agora nós temos essa revelação trazida pela revista Veja. Tá, e quais são as outras provas de que houve o golpe? Porque a minuta nunca apareceu. A minuta ficou muito claro do Mauro Cid, na versão do Mauro Cid, e também dos outros depoentes, claro, os réus ali, né, nas audiências de instrução, que era um negócio projetado, de considerandos. Ou seja, em minuta, mesmo que tivesse sido assinada, ainda assim era uma minuta. Não havia decreto, nada, enfim. Nada sustenta a tese do golpe. Sejamos claros e francos, não é uma questão de preferência ideológica por A ou B. Não, nós estamos olhando do ponto de vista técnico. Nada sustenta, nada para em pé. E agora eu tenho essa informação. Eu só vou insistir de novo. Acho que o advogado Mauro Cid vai recorrer a alguma corte, não ao Supremo, porque eu acho que é impossível, alguma corte internacional dizendo que o cliente dele foi pressionado para dizer coisas que não queria. Num processo completamente rocambolesco do ponto de vista jurídico, e muito pouco técnico, se a gente olhar para a forma como a acusação foi feita e ao ponto que estamos nesse momento, teria chances. Óbvio que aí tem a questão da soberania brasileira, enfim, nada disso tem efeito prático, mas o mundo está enxergando e assistindo tudo que nós todos estamos assistindo. E pode ficar tranquilo, os tradutores estão conseguindo fazer um bom trabalho. O Supremo vai ter que responder por isso, né? Já são 104 mil telas conectadas em Oeste Sem Filtro. Muito bom ter você com a gente. Diga, Cauti. Não, só para complementar também esse ponto. Primeiramente, qual corte internacional vai considerar esse processo minimamente válido, sabendo que a prova cabal, o delator mentiu, e qualquer condenação baseada nisso, obviamente, é nula, né? Nula desde o começo. Ponto número 2, imagina a imprensa internacional. Imagina os correspondentes estrangeiros que estão no Brasil e que vão ter que escrever sobre uma condenação do ex-presidente Bolsonaro, baseada numa delação, numa minuta que ninguém nunca viu, numa delação de um cara que aceitou, que admitiu ter mentido, e mesmo assim a condenação vai acontecer. E qual você acha que será o teor das matérias que serão publicadas no dia seguinte à eventual condenação de Bolsonaro, do ex-candidato ex-ministro Braga Neto, etc. Portanto, esta situação, essa matéria da Veja, essas mensagens, não são apenas o fim da credibilidade de Mauro Cid, são o fim do processo. Porque qualquer evolução e qualquer condenação baseada nisso vai provocar um dano de imagem e de legitimidade para esse processo e para o STF inimaginável a nível mundial, e provavelmente as consequências como Lei Magnitsky e outras poderão ser aceleradas se esse processo continuar acontecendo como está até o momento. Enquanto isso, o ministro Dias Toffoli continua anulando depoimentos em que os delatores contam a verdade sobre o Petrolão. Sim.